tem, ó Deus, nada nos pode, ó Deus, deixe-nos desanimar, porque nós sabemos que estamos confiados nesse Deus que é o Todo-Poderoso. Louvado e engrandecido seja o seu nome, Senhor, o nosso Deus, a nossa força, a nossa bandeira, o Deus eterno, Todo-Poderoso. O Pai, sabemos que com todas as lutas, o Senhor já nos deu a salvação, a vida eterna, e não há bem mais precioso do que esse, para que nós possamos, ó Pai, dizer ao Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor também é Deus misericordioso, que conhece as lutas de cada um, Senhor. Conhece tudo que se passa na nossa vida, na nossa casa, ó Pai, nas nossas, na intimidade do nosso lar, no andar da nossa vida profissional, do trabalho de cada um. O Senhor sabe todas as coisas, e em todo o tempo, e sobre todos nós. Por isso, ó Deus, nós queremos render graças ao Senhor, por aqueles irmãos que já estão curados das enfermidades que nós oramos, por aqueles que passaram por cirurgia e estão melhor, mas continuamos em oração, ó Pai, para que o Senhor restaure a saúde destes, ó Pai, como a irmã do Júnior, nosso presbítero, ele citou aqui agora, fez a cirurgia, correu tudo bem, mas, ó Pai, que o Senhor possa continuar dando a ela o restabelecimento que ela tanto precisa, Senhor. Assim também, ó Deus, oramos pelo nosso irmão Joaquim, para que o Senhor continue com sua mão poderosa sobre a vida dele, fortalecendo ele a cada dia, Senhor. Oramos também, ó Deus querido, por aqueles irmãos nossos que estão em viagem, que o Senhor possa guardar cada um, o Senhor proteja, Pai, aqueles que estão de férias, livrando de todos os males, acidentes, ó Pai, que possam divertir, descansar e voltar, ó Pai, animados e sem nenhum problema, Senhor Deus. Tem misericórdia de cada um, ó Pai. Mas sabemos que nós temos casos graves ainda, Senhor, de tratamentos como o da Kelly, que é um tratamento contínuo. Estive falando com a sua filha, até dezembro ela vai continuar com as químios e ainda tem que fazer uma nova avaliação, Senhor, da cirurgia que foi feita com a retirada do tumor no cérebro. Por isso, tem misericórdia da nossa irmã, Senhor. Tem misericórdia também, ó Deus, da nossa irmã Priscila, o pai, Priscila Mesquita. Obrigado pela vida dela, nosso meio, uma irmãzinha tão preciosa que nós ganhamos aqui na Igreja do Jardim América. E nós oramos, ó Pai, por ela, por essa cirurgia fazer, Pai amado, e por esse tempo até lá, e que o Senhor seja, ó Deus, misericordioso para com ela, Pai querido, abençoando, livrando dos desconfortos, dando a ela ânimo, força e muita saúde, Senhor. Também em especial, nossa irmã Salome, Senhor. O Senhor conhece a tua serva, nossa irmã tão querida, que tem passado por muitas lutas. O Senhor sabe tudo o que se passa lá no lar dela, nas dificuldades que ela enfrenta, mas ela está sempre firme no Senhor, ó Pai, e confiante em Ti. Nós te agradecemos por isso. Oramos, ó Deus, por esse Covid que ela contraiu, sempre tão cuidadosa, Pai, como ela disse, até em família está usando máscara, na igreja usando as máscaras, procurou por tudo ficar livre dessa contaminação, mas o Senhor permitiu, Pai, que ela fosse contaminada pela Covid, mas agora nós clamamos ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, dê a ela restauração da saúde, que isso possa logo, logo dar negativo, o exame negativo, e que ela fique bem o mais rápido possível, Senhor. E também por essa alergia que ela tanto sofre, Pai, que tanto perturba ela. Tem misericórdia, ó Deus. Tua serva tem incômodos para dormir, tem incômodos para sair de casa, tem incômodos durante o dia, Pai, com essa alergia persistente. Tantos exames já foram feitos, tantos medicamentos que ela já tomou, Pai. E ainda, ó Deus, continua com essa luta, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, dê a ela, Pai, alívio desses males, Senhor. Abençoa também na sua casa as coisas que ela precisa resolver lá no seu lar, as pendências, o Senhor bem sabe de tudo ali que se passa na casa dela, que ela precisa de solução do Senhor. O Senhor é o Deus que abre portas
E nós cremos muito nisso, Senhor. Cremos mesmo, Pai. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ó Deus, também oramos pela mãe do nosso presbítero Júnior, Senhor, a dona Sebastiana, Senhor Deus, que o Senhor possa cuidar dela, ó Deus amado. Sabemos que essa doença de Alzheimer é difícil, é custoso, ó Pai, é ruim para a pessoa que tem a doença e difícil também para os que cuidam, mas nós suplicamos pela vida dela, Pai. Livre ela de acidentes, livre ela, ó Pai, de perigo, Senhor, porque com a falta da memória, Senhor Deus, muitas coisas tornam-se risco. Não tem misericórdia, Pai. Abençoa todos os seus, ó Deus. Abençoa também o cunhado, o Hércules, que o Júnior também citou o nome dele. O Senhor sabe o que ele precisa, ó Pai. Cuida da vida espiritual dele. Cuida, Senhor, da sua saúde também. Dê a eles, ó Pai, sempre uma vida com o Senhor, ó Pai. Conversão, se for o caso, Deus amado. O Senhor bem sabe, Pai, sobre tudo que o Júnior já sabe sobre a vida do seu cunhado. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. E nós clamamos a Ti, Pai. Pai, nós oramos pelos lares, pelos nossos lares, ó Deus amado. Oramos, Senhor, por cada um dos lares da nossa igreja do Jardim América, em especial, mas pelos lares de todos os nossos familiares, o querido Deus, porque há muitas dificuldades de relacionamento nos lares, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai. Derrama paz, Senhor, derrama bênção sobre os nossos lares, entendimento, ó Deus, entre uns e outros, ó Pai, porque é preciso viver a paz, viver a comunhão que o Senhor nos ensina na palavra, Senhor. Mas o Senhor conhece as lutas de cada casa, Senhor Deus. Oramos por todos os nossos idosos, Senhor, pela dona Alice, pelo seu Arcelina, dona Madalena, os demais irmãos, a dona Iracema, Senhor, que já passou por lutas, mas está sempre tão animadinha, isso é tão bom, Senhor. Não posso citar o nome de cada um aqui, Pai, mas o Senhor conhece que eles estão todos no nosso coração e o quanto nós os amamos. Em nome de Jesus, Pai, cuide de cada um, Senhor. Paizinho, abençoa o nosso pastor que está em férias, cuida dele, da sua família, dê ao Pai um renovo também para ele, ó Deus, e para todas as demais pessoas, Senhor. Que o Senhor possa guardar cada um, e em especial esse estudo de hoje, Pai. Oramos para que o Senhor derrame bênção sobre nós, usa nosso irmão Fábio, ó Deus, e que ele possa ser instrumento do Senhor, boca do Senhor, para trazer mais conhecimento a nós, e que esse conhecimento nos leve a ter uma fé, Pai, crescente, uma fé, ó Pai, vigorosa no Senhor, porque nós sabemos que o ouvir a palavra também traz a fé, está escrito nela mesma, Senhor. E nós precisamos, ó Pai, de renovação cada dia, Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Cada pedido que estiver nos corações, que o Senhor possa ouvir também aí do seu trono, Senhor Deus. Ouvir cada pedido, mesmo os que estão mais guardadinhos nos corações, ó Deus. Toma nas tuas mãos. Toma nas suas mãos o pedido da Neuza, Pai, sobre a vida do seu enteado, ó Pai, o filho do Júnior, Deus amado. Toma ele nas tuas mãos, Senhor Deus. Cuida deste menino, ó Pai, que eles sempre têm orado, pedindo pela conversão dele, ó Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor. Também a vida profissional da Nilza, Pai. Que o Senhor possa abrir a porta certa para ela. O Senhor sabe do que eles mais precisam, Senhor. A Nilza, o Júnior, cuida deles, ó Pai. Toda a família, Camila. E em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, ó Deus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Muito bom ter esse período de oração e é muito bom estar de volta aqui com os irmãos para esse estudo. Eu não assisti os dois últimos estudos que foi ministrado pelo seminarista André e pelo reverendo Márcio. Portanto, eu estou seguindo da onde eu parei. E aí, eu posso estar repetindo aqui para vocês algumas coisas que já foram ditas nessas últimas 2 semanas. Mas isso não tem problema, porque eu tenho certeza que a gente pode recapitular e a gente pode continuar aprendendo um pouco mais, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pequena recapitulação de alguns minutos. Nós
estamos estudando o Evangelho de João. Nós vimos que João escreveu esse evangelho bem lá no finalzinho já, muito provavelmente perto da escrita do livro de Apocalipse também. Nós vimos que todos os evangelhos apontam para Jesus, mas o evangelho de João aponta para Jesus de uma forma um pouco diferente. O evangelho de João apresenta Jesus na sua parte divina, né, com um pouco mais de ênfase, não é? E a gente tem muitos diálogos nesse evangelho, e é nesse evangelho que Jesus Cristo vai dizer eu sou, e vai dar definições sobre quem ele é. E nós vamos olhar isso. Eu creio que em algum momento, vocês já devem ter ouvido isso, em algum momento, as autorrevelações de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vai dizer no Evangelho de João 7 vezes a expressão eu sou, e vai dizer aquilo que ele é. Nós vamos olhar isso nesta noite, sobre essas definições de Jesus. Mas primeiro, a gente vai lá atrás, a gente vai dar uma volta lá atrás e vai entender como que um judeu entendia essa questão do nome, tá? Por exemplo, vocês já perceberam que nos últimos 10 anos nós temos uma enxurrada de Sofias no mundo? Quem já viu isso? Quem já percebeu isso? Tem muita Sofia, tem muita Aurora, tem muita Valentina, não é assim? Já perceberam que os nomes entram nomes que ficam mais na moda e são usados, e depois nomes saem de moda, tem muito isso, né? É muito difícil você ver, por exemplo, uma pessoa de idade bem mais velha, por exemplo, chamando-se Sofia, não é? É difícil, né? Antigamente, qual que eram os nomes que eram usados? Pedro, João, não era? E isso voltou ultimamente, não é? As pessoas voltam a fazer isso. Mas você já percebeu que nós aqui no Ocidente, nós não temos costume de que quando vamos dar um nome para um filho, atrelar esse nome a algum significado? A gente não tem muito esse costume, não é? Para nós, nome é nome, não é? Assim, é simplesmente uma designação de uma pessoa. Você tem o Raimundo, você tem o Vilmar Júnior, a Iracema, a Salomi, mas os nossos nomes não estão ligados muito a um significado, certo? O judeu não pensava assim, tá? Para um judeu, o nome, basicamente, também dizia muito sobre a pessoa, sobre quem era a pessoa, sobre aquilo que ela fazia, tá? E aí, olha só, eu coloquei uma citação aqui na frente desse velhinho muito gente boa, chamado Bruce Waltke, é um homem de Deus, um presbiteriano, e olha só o que ele diz aqui. Janaína, você pode ler para mim? Tá aí na tela aí? Posso sim. A importância do nome. No Antigo Oriente, o nome oferece uma percepção sobre a natureza, o caráter, as expectativas, as esperanças e o destino da pessoa. Não era um mero rótulo de identificação, como acontece em nossa cultura. O nome está baseado bem de perto na nossa existência da pessoa e representa seu caráter e personalidade. Aprender o nome de alguém é entrar num relacionamento com o próprio ser desta pessoa. Vocês já perceberam que quando você vai em algumas culturas, as pessoas elas dizem sempre o sobrenome e não dizem o nome, porque quando você chama alguém pelo nome, você está sendo íntimo dela. Era um pouco isso que acontecia antigamente também. Quando alguém dizia o nome para você, ela estava dando para você também um privilégio de entrar na intimidade dela, não é? A gente experimenta isso bem de longe, por exemplo, nas forças militares, não é? Não tem lá escrito o nome aqui, aí está escrito lá Souza, não é? Ou então Souza, Martins, alguma coisa do tipo, mas o primeiro nome, às vezes, não é dito, né? Por quê? Porque o primeiro nome é uma coisa mais íntima, mais informal, certo? Na cultura antiga, quando você dizia o seu nome para alguém, você também estava entrando em um relacionamento com essa pessoa. E é interessante que nós estamos falando aqui de Jesus, nós estamos falando de Deus. E olha o que vai acontecer em Êxodo capítulo 6, verso 2 a 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor,
aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Percebe que Deus está falando para Moisés assim: quando eu me apresentei para Abraão e para Isaque e para Jacó, eu apareci para eles como o Deus Todo-Poderoso. Mas como o meu nome, o Senhor, eu ainda não fui conhecido deles. Eles não me conheceram pelo meu nome, mas vocês vão me conhecer, certo? Ou seja, o povo de Israel. E é importante isso, porque olha o que vai acontecer em seguida. Êxodo capítulo 3, verso de número 13 a 14. Kathleen, você consegue ler aí na tela o que está o texto? Consigo sim. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Lhe direis: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Ok, vamos devagar, porque esse texto é um texto um pouco complicado. E a gente precisa entendê-lo com um pouco mais de nuances aqui. O versículo de número 13 termina com Moisés perguntando assim: qual é o seu nome? Certo? Qual é o seu nome? O que eu vou dizer para o povo de Israel quando eu chegar diante deles e dizer assim: olha, Deus me enviou. Qual é o seu nome? É importante aqui porque na forma como nós traduzimos, não fica bem claro o que Moisés disse, até porque nós temos uma limitação da língua. Mas no hebraico aqui, o que está acontecendo é que Moisés está perguntando assim: o que significa o seu nome? Esse é o ponto importante. O que significa o seu nome? Não é apenas qual é o seu nome, mas o que é o seu nome? Quem é você? O que eu vou dizer para o povo? Quem é você? E aí, no versículo 14, Deus então responde. Deus responde: eu sou o que sou. Mas tem uma outra possibilidade de tradução aqui também. E nós temos algumas versões bíblicas, principalmente em língua inglesa, que traduziram da seguinte forma: disse Deus a Moisés: eu serei o que serei. Eu serei o que serei. Como se estivesse colocando a expressão no futuro, tá? Não apenas no presente, eu sou o que sou, mas eu serei o que serei. A pergunta é: o que isso significa? Imagina só a conversa. Deus está falando com Moisés e Moisés vira para Deus e fala assim: tá bom, o Senhor está me enviando para falar para o povo que o Senhor vai tirar eles do Egito. Tá, eu vou chegar e vou dizer o seu nome. Eles vão me perguntar: quem é o Senhor? E o que significa isso que o Senhor é? E aí Deus está dizendo: eu vou mostrar para eles quem eu sou. Eu serei o que serei. Eu vou me revelar para eles. E é interessante que essa revelação de quem Deus é, ela não acontece toda de uma vez, tá? O povo de Israel experimentou muito de Deus como o grande Senhor. Mas muitas das coisas que Deus significa e daquilo que Deus é, o povo de Israel foi experimentando ao longo da história. É por isso que é revelação. Deus vai se revelando. E é por isso que quando a gente chega lá no Novo Testamento, o que nós temos no Novo Testamento? Jesus Cristo vindo em carne, e ele é quem, gente? Quem que Jesus Cristo é? Quem é Jesus Cristo? Deus. Jesus Cristo é Deus. É o pão, é o verbo. Jesus Cristo é Deus, não é? E se ele é Deus, e é interessante que João vai dizer o quê? Que ele é a exata expressão de quem Deus é, não é? Ou seja, ele veio para se revelar plenamente. Aquilo que os israelitas conheceram em parte e foram conhecendo ao longo do tempo, Jesus Cristo agora, no livro de João, está em 3D, viu? Deus agora está em 3D completo, a revelação completa chega no livro de João. Isso é muito importante, não é? Porque imagina só, a gente ter a oportunidade
e a bênção e o privilégio de conhecer Deus, de conhecer quem Deus é, de conhecer sobre o caráter, sobre os atributos de Deus. Isso não é uma maravilha, irmãos? Isso não é uma bênção? Quando a gente chega no Evangelho de João, isso está tudo lá para nós. E nós somos gratos por isso. E aí, o que vai acontecer agora no Evangelho de João? Em 7 ocasiões, Jesus Cristo vai dizer, eu sou. Está aí na tela. Ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas coisas que Jesus está dizendo aqui que nós podemos encontrar uma relação lá no Antigo Testamento com a figura de Deus. O que João está apontando aqui é que esse Jesus que está presente aqui é o Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus do Antigo Testamento. É o Deus que se apresentou ao povo de Israel. Eu já disse para vocês que uma vez, numa certa igreja, isso é uma anedota, viu, gente? Eu creio que isso não deve ter acontecido, não é possível. Mas numa certa igreja, alguém se levantou no culto, né? E disse assim, igreja, aqui quem fala é o Pai, né? E aí começa a trazer uma palavra de exortação para a igreja, né? Dizendo que a igreja estava em pecado, que precisava se consertar e tudo. E aí, de repente, levanta outra pessoa e fala assim, igreja, aqui quem fala é o Filho, perdoe o Pai porque ele está estressado hoje. Né? Tipo assim, não faz sentido um negócio desse. Para muitos de nós, a figura de Jesus e a figura de Deus são figuras diferentes. Tá? E sabe qual que é o grande perigo disso? São os filmes que a gente assiste. Tá? Eu estava falando isso com os jovens esses dias. Muito cuidado quando você assiste um filme de Hollywood que retrata quem Jesus é. Muito cuidado, porque aquela imagem que está sendo colocada ali de quem Jesus é, pode ser uma imagem que foi idealizada pelo diretor do filme. Mas o segundo mandamento também serve para a gente poder pensar a figura de Jesus, tá? Não farás para ti imagem de escultura. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente, às vezes, concebe uma imagem de Jesus dentro de uma certa noção daquilo que a gente viu num filme, daquilo que a gente viu num quadro. Já viu pessoas dizendo assim, Jesus é doce. Quem já viu isso? Jesus é calmo, Jesus é amoroso. Não é o Deus bravo do Antigo Testamento. Não, isso não é uma visão correta. Jesus é Deus. Jesus também opera juízo. É a figura de Deus expressa diante de nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Dito isso, vamos então a cada uma das partes onde Jesus vai apresentar quem ele é para nós, e eu gostaria que nós tirássemos importantes lições disso. Primeira coisa, deixa eu passar à frente. Eu sou o pão da vida. Janaína, pode ler? Posso sim. João 6, 30, 40. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Amém. Vamos entender algumas coisas aqui. Primeira coisa é que o maná é chamado aqui de pão do céu, não porque o maná ele descia como se fosse um pão, tá? Se você ler o texto lá do Antigo Testamento, você vai ver que era como se fosse uma massinha branca, não é? Isso era o maná, então não era parecido com o pão. Mas por que eles chamavam de pão aqui? É porque
para um judeu, a cabeça do judeu, quando você fala pão, você está falando alimento. Alimento, tá? Então, pão para eles é sinônimo de alimento, certo? Então, quando eles dizem para Jesus aqui, ó, no versículo 30, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles estão olhando para Jesus e estão dizendo o seguinte: como é que a gente pode, de fato, crer que você é o Messias? Quais são os sinais? Nos aponta os sinais aí para a gente poder ver, de fato, se você é o Messias. E aí eles vão dizer: nossos pais comeram o maná no deserto, né? Ou seja, como está escrito, Deus deu para eles o maná, né? E aí Jesus vai dizer que, olha, não foi Moisés que deu esse maná para vocês, mas foi o próprio Pai, o meu Pai, que vos deu esse maná. E aí Jesus vai dizer o seguinte: eu sou o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão da vida. Ou seja, se vocês estão olhando para o Antigo Testamento e vendo aquilo que aconteceu lá, e entendem que aquele maná era alimento para o povo, vocês precisam entender que o cumprimento do maná no Novo Testamento sou eu. Eu sou o alimento. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O alimento para o povo. O que era o maná? O maná servia para quê? O maná servia para que o povo não morresse de fome. E Jesus veio ao mundo como o quê? Como o verdadeiro maná, como o verdadeiro pão de Deus. Ele é o verdadeiro alimento para o seu povo. E isso aqui é importante porque não está aqui tratando de alimento físico, viu, gente? Não é um alimento como a gente pode pensar uma comida, mas é no sentido de algo que nos fortalece. É aquilo que dá força espiritual, é aquilo que dá vida para o povo. E o que dá vida para o povo? É o alimento. E que alimento é esse? É o próprio Cristo. Não tem alimento em outro local. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sou esse pão. O pão que veio para alimentar vocês. E quem comer de mim jamais terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Qual que é o cumprimento disso aqui também? Isaías capítulo 55, verso 1. Quem pode ler para mim, por favor? Eu não coloquei na tela, mas esse texto é muito importante a gente ler. Isaías 55, verso 1. Quem achar, pode ler, por favor. Posso ler? Pode. Isaías 55, 1. Ah, todos vós, os que tendes sedes, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém. Esse texto em Isaías capítulo 55, é um texto que prenuncia a oferta de salvação, a oferta do evangelho, que será universal, ou seja, para todos os povos, todo mundo vai ouvir a oferta universal do evangelho e poderão se alimentar sem dinheiro. Por quê? Porque é pela graça, não é pelas obras, não é comprado, certo? E isso se cumpre em quem? Isso se cumpre em Cristo Jesus, que é o verdadeiro alimento, a verdadeira bebida para o seu povo, certo? Então, quando Jesus fala, eu sou o pão da vida, há uma relação muito importante com Isaías, capítulo 55, verso 1. Mas não para por aí. Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. João 8, verso 12. Ele vai dizer, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui é um ponto importante. Quem aqui já ouviu falar em Hanukkah? Já ouviu falar em Hanukkah? Eu já. Já ouviu falar, Kathleen? Sim, já ouvi falar já. Sabe o que significa? É tipo o Natal do judeu, né? Assim, não é o Natal, né? Mas é a festa das luzes do judeu, né? Do Festa negócio das dos luzes. cabelos. Irmãos, o contexto é muito bonito, porque quando Jesus vai dizer isso aqui, eu sou a luz do mundo, Jesus estava na festa chamada Festa das Cabanas, ou Festa
dos tabernáculos, né, lá em Israel, em Jerusalém, e vocês vão se lembrar que o reverendo Márcio já fez um estudo em Levítico. Você lembra que ele mostrou várias cabaninhas que os judeus faziam lá no Antigo Testamento, aquelas cabaninhas apontando que Deus estava morando com eles nas tendas, né? Esse era um significado muito bonito da festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, não é? E dentro da festa das cabanas, depois começou-se a comemorar duas outras festas, a festa das águas e a festa de Hanukkah, a festa das luzes. E a pergunta é, o que significa essa festa? É o seguinte, quase 280 anos antes de Jesus vir, vocês vão se lembrar que os judeus estavam sobre o poder de um homem chamado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio era um rei sírio que estava comandando ali, sírio não, grego, né, que estava comandando Judá naquela época. E aí ele fez uma coisa terrível, que é entrar no templo e sacrificar uma porca no altar, certo? Nós já falamos sobre isso em outro momento. E a revolta dos judeus foi muito grande, porque como que alguém pode fazer tal sacrilégio? Oferecer um animal impuro no templo, lá dentro do templo de Jerusalém. O que aconteceu? Os judeus se revoltaram. Muitos sacerdotes se revoltaram, e dentro dos sacerdotes que se revoltaram, havia um homem chamado Judas Macabeu. Judas Macabeu foge para uma cidadezinha pequena chamada Modim. Essa cidade existe até hoje, viu? Você pode colocar no YouTube Modim, em Israel, e tem essa cidade lá, e tem a história da cidade. Nessa época, a cidade era muito pequena. O que aconteceu? O Antíoco Epifânio mandou soldados até a cidade de Modim para poder prender Judas Macabeu e prender os seus filhos, que estavam fazendo a rebelião. Mas o que aconteceu? Judas pegou os soldados, matou todos os soldados, e aí se instaurou, de fato, uma grande rebelião em toda a Palestina. Isso você pode ler lá no livro do livro dos Macabeus. Na Bíblia Católica tem lá o livro dos Macabeus e conta essa revolta dos judeus. E os judeus vencem. Eles conseguem derrotar Antíoco Epifânio. Eles conseguem derrotar e eles retomam o templo. E a história é interessante porque quando eles retomam o templo, eles entram no templo e eles vão organizar tudo para poder fazer o culto novamente, celebrar de novo o culto a Deus. E quando eles levantam as Hanukkahs, que são os candelabros, né, Hanukkah, que é os candelabros de 9 pontas, eles levantam os candelabros dentro do templo, mas eles precisam de óleo para poder colocar nas lamparinas. E o óleo precisa ser um óleo virgem, não pode ser qualquer óleo. E aí, para surpresa deles, eles percebem que não tem óleo no templo. Não tem óleo no templo. E eles ficam pensando, como é que a gente vai fazer para poder inaugurar? Porque o processo de fazer o óleo para as Hanukkahs demorava 8 dias para fazer o óleo. Então, como é que vai fazer? Aí, um dos sacerdotes descobre um pote pequeno de óleo, fechado ainda. E aí, o que eles decidem? Nós vamos colocar esse óleo que a gente achou nas lamparinas, vamos ligar essas lamparinas, e aí, quando elas apagarem, a gente vai esperar o óleo ficar pronto para a gente poder voltar a ter o óleo nas lamparinas no templo. E então eles fazem uma grande festa de dedicação do templo, de reinauguração do templo. Colocam esse óleo nas lamparinas, e sabe o que acontece? A história diz, né, a gente não consegue provar isso, mas a história dos judeus diz que, de forma milagrosa, as lamparinas não secaram, e durante 8 dias, as lamparinas continuaram acesas, de forma miraculosa. E aquele pouquinho de azeite não esgotou. E é por isso que é a festa do Hanukkah, a festa das luzes, que os judeus tanto apreciam, porque ela aponta para a libertação deles e aponta para um milagre, que a lamparina do templo não se apagou. Agora, note só o significado de tudo isso.
Jesus está em Jerusalém no dia da festa de Hanukkah, no dia onde os judeus levantavam lá um candelabro enorme e colocavam luz nele. Mariana, pode falar. Eu ia te perguntar, era isso mesmo que você já está, de certa forma, falando. Então, essa festa do Hanukkah, esse milagre esse milagre aí do óleo que não acabou, ele está na Bíblia? Ou é uma história dos macabeus lá? É só uma tradição, né? É uma tradição dos judeus, viu? Os judeus, eles encaram isso como uma história deles, né? Que conta sobre o período dos macabeus. No texto da Bíblia Católica, né? No livro dos macabeus, lá tem essa história, né? E os judeus gostam muito dessa história. Mas, olha, isso aconteceu antes de Jesus nascer, tá? Isso aconteceu bem lá atrás. Quando Jesus está na Terra, isso já tinha acontecido há mais de 100 anos. Tá? Que aconteceu essa história, e os judeus entendiam aquilo ali como um grande momento, né? Acontece que Jesus chega em Jerusalém durante a festa de Hanukkah. Alguém mais levantou a mão? Fique à vontade. Tá. Jesus chega em Jerusalém durante a festa de Hanukkah. E imagina só, todo mundo que está aqui, ó, entre nós aqui, somos, por exemplo, vamos imaginar que a gente é todo judeu, né? A gente está todo mundo feliz, né? Hoje é Hanukkah, hoje é a grande festa, né? Das luzes, onde mostra o poder de Deus. Deus cuidou de nós, as lamparinas não apagaram e tudo. E aí, de repente, chega um homem da Galileia no meio de nós e diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Eu sou a verdadeira Hanukkah, né? Eu sou a verdadeira luz. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, certo? E é isso que Jesus fez. Jesus fala isso diante dos judeus, e olha, não espere que os judeus aceitem isso com tranquilidade, não é? Porque para eles isso aqui era uma ofensa, aquilo que Deus já havia feito. Mas Jesus está dizendo, não há luz nesse mundo que dure mais do que a minha, porque eu sou a própria luz, não é? Nilza? Não é eu. Em relação aos judeus, hoje, igual Jesus diz aqui, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas, pelo contrário, terá luz, a vida, terá a luz da vida, né? Uhum. Só que os judeus não creem em Jesus Cristo. Como é que é isso? Porque eu sei que eles creem em Deus, mas eles não creem em Jesus Cristo. Mas quem vai, se não crê em Jesus Cristo, não vai ao Pai. Como é que é isso? Meu irmão, os judeus que não creem em Jesus estão em trevas, né? Eles estão completamente perdidos e destinados à perdição eterna. Eles são religiosos, eles creem em Deus, mas a crença que eles têm em Deus não os faz entender que Jesus é Deus. E eles rejeitam Jesus como Deus. Então, se eles rejeitam Jesus, não tem salvação, certo? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, certo? Então, um judeu, ele conhece o Antigo Testamento, conhece de Abraão, conhece de toda a lei, mas todo esse conhecimento, e é até triste, né? Porque imagina só, alguém que tenha tamanho conhecimento está ainda em trevas, porque não reconhece. Né? Porque Deus está falando da vida de Jesus Cristo desde do paraíso. Né? Só que eles nunca falaram em Jesus Cristo, os judeus. Mas a gente já teve um momento que nós falamos sobre isso quando a gente estava estudando o livro de Jeremias, né? Acho que foi Jeremias mesmo que a gente estava falando, é que o judeu, não, Mateus, Evangelho de Mateus. Os judeus, Júnior, eles esperavam Jesus, o Messias, como um rei que viesse com espada na mão para destruir os romanos, certo? E Jesus veio, de fato, com espada na mão, mas na espada, na verdade, não foi na mão, a espada era sua própria boca, era sua própria palavra, certo? E ele não veio para destruir só os romanos, ele veio para destruir os poderes do inferno, os poderes do diabo, ele veio para destruir o grande mal que assola o mundo, que não é os romanos, é o pecado, é o diabo, e isso ele fez, né? Mas os judeus entendiam que libertação dizia só a questões políticas, a questões, sabe, daquele tempo. E Jesus veio para fazer muito mais do que isso, né? Só que tem mais um ponto aqui que eu gostaria que nós observássemos. Nós temos, às vezes, um vício na hora de interpretar
luz? Porque para nós, luz tem a ver com algo que vem para nos dar direção e conhecimento, não é? Já viu que a gente às vezes fala assim, me deu uma luz agora? Não é? A gente não fala isso? Só que em João, luz é sinônimo de vida. Tá? É sinônimo de vida. Tá? Não só de conhecimento, é sinônimo de vida. Certo? Então a gente precisa entender que quando Jesus fala assim, eu sou a luz do mundo, ele também está dizendo assim, eu sou a luz, eu sou a vida do mundo. Certo? Porque sem luz não tem vida. Tá? Não é só a questão de conhecimento, é uma questão também de vida. Trevas não produzem vida. O que produz vida é a luz. E Jesus vai dizer, eu sou a luz da vida, que produz vida. Ok? Vamos à frente. Eu sou a porta. Janaína, pode ler? Posso sim. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém. Eu sou a porta das ovelhas. E é interessante isso, né? Porque quando a gente olha para o contexto histórico, a pergunta é o seguinte, ovelha precisa de porta? Ovelha precisa de porta? A gente precisa entender o que é a questão das ovelhas naquele tempo, né? Vocês vão se lembrar que tinha um local onde as ovelhas eram guardadas durante a noite e durante o tempo de frio, que era o aprisco, não é? O aprisco. E é interessante, né? Porque, por exemplo, Salmo 84, o que Davi fala? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Rei meu e Deus meu. Há outro salmo que Davi fala assim, pois no dia da adversidade, o Senhor me esconderá no oculto do teu tabernáculo. Não é isso? Os judeus tinham a ideia de que em Deus há um refúgio. Né? Há um refúgio em momentos de dificuldade. E é bonito a gente pensar aqui que, por exemplo, se você depois tiver tempo, quem tiver de férias aí e quiser assistir, eu quero indicar uma série aqui muito legal, chamada 1883. É uma série muito boa porque mostra a ida dos pioneiros para o oeste selvagem dos Estados Unidos, não é? E aí, assim, não tem pornografia, não tem palavrão, não tem nada, viu? Graças a Deus é uma série que dá para assistir com as crianças. E essa série é uma série bonita e ela mostra uma coisa interessante, que quando você está no meio de uma pradaria, né? Você está no meio de um campo, assim, com carroça, com um cavalo, com um boi e tudo, o grande perigo não é só os assaltantes. O grande perigo, por exemplo, é uma tempestade, tá? Um furacão, por exemplo, não é? São coisas que vêm assim, você vai fugir para onde, não é? E aí tem um episódio que vem um furacão muito grande, aqueles tornados, na verdade, né? E aí eles ficam correndo para poder achar cavernas, para poder colocar o gado, para poder colocar os animais, e muitos deles não conseguem. E aí o tornado vem, leva o gado, leva as ovelhas, leva tudo e morre tudo, certo? No mundo antigo, esse é o quadro. Quem tinha ovelha precisava de um local para guardar as ovelhas durante a tempestade, certo? Davi diz que durante a tempestade nós vamos para Deus. E o próprio Jesus aqui está dizendo assim, eu sou a porta para o abrigo das ovelhas. E eu sou o próprio abrigo das ovelhas. Ninguém consegue abrigo e segurança a não ser em mim. Já tentaram mostrar aí, ele vai dizer assim, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Vocês sabem que havia muitos falsos profetas também na época do Antigo Testamento que ofereciam salvação, abrigo. O livro de Jeremias está cheio desses homens. E tudo isso trazia sua morte. E Jesus está dizendo assim, eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Não tem abrigo em outro lugar, a não ser em Jesus. Ele está deixando isso claro. Percebe que as falas de Davi nos Salmos, elas se cumprem aqui em Jesus. Jesus é o Deus da qual Davi falou. Jesus é o tabernáculo, o aprisco das ovelhas, o cuidado das ovelhas é com o próprio Jesus. Mas ele não é só isso. Olha só, ele também é o bom pastor. O bom pastor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Uma coisa importante que a gente precisa ressaltar é que nós, como líderes da igreja, tanto os presbíteros como o licenciado, como o pastor efetivo, nós usamos a expressão pastor como uma metáfora, tá? Metáfora é quando você faz uma função e aquela função, ela é uma função que pode ser chamada de pastoreio. Então, por exemplo, todo cristão que cuida de outro está pastoreando, certo? Então, todo cristão é chamado para ser pastor, nesse sentido, né? De cuidar uns dos outros. Isso é uma metáfora. E qual que é o nosso exemplo de pastor? É Jesus. Porque ele, de fato, é quem cuida de todos nós. E tudo aquilo que nós fazemos é simplesmente olhar para ele e falar assim, nós vamos tentar repetir, ou pelo menos fazer igual ao que o Senhor fez. Certo? Então, ele é o bom pastor. Por isso que ele diz, eu sou o bom pastor. O artigo é definido, tá? Não está aqui, ó, eu sou um bom pastor. Tá? E isso é importante para nós. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Né? Todos os outros pastores trabalham olhando para aquilo que eu faço. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os modelos que nós temos, né? Porque todos os modelos que nós temos de pastores são modelos bons até a página 5. Todos nós somos pastores muito bons até a página 5. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos falhos, mas quem que é o verdadeiro bom pastor? É Cristo, é Jesus. Todos os outros vão falhar aqui ou ali, mas Cristo não, ele é o bom pastor, ok? E olha só, ele diz assim, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Note que a gente aqui na igreja pode conhecer, eu posso conhecer a Mariana, eu posso conhecer o Paulo, o Júnior, a Iracema, a Janaína, eu posso conhecer, o pastor Márcio pode ir e conhecer vocês, nós podemos tomar café com vocês, mas você já percebeu que a gente conhece e não conhece tudo? Jesus está dizendo assim, eu conheço as minhas ovelhas. Por quê? Porque ele é o único que sonda o mais inescrutável dos corações. Ele conhece mesmo. Nós conhecemos um pouco, mas Jesus não. Ele é o bom pastor porque ele conhece. E olha só, e elas me conhecem a mim. Note uma coisa aqui. Se você não conhece a Deus, a grande pergunta que você tem que fazer é, eu sou ovelha dele? Porque o texto aqui está de uma forma que está dizendo assim, as minhas ovelhas conhecem a mim. E a pergunta é, você é ovelha de Jesus? Sim. Você conhece a Deus? Você conhece a Cristo? Porque isso está implícito na fala de Jesus. Né? Ou seja, é possível um cristão, uma ovelha que não conhece o Pai? Cuidado. A gente tem que ter cuidado. Conhecimento de Deus é algo que a ovelha de Cristo vai sempre buscar. Sempre buscar. Vamos à frente. Eu sou a ressurreição e a vida. Mariana, pode ler? Sim. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro.
Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amém. Irmãos, vamos aqui devagar, porque aqui tem muita coisa e nós temos pouco tempo, mas dá para a gente caminhar. Olha só, nós estudamos aqui sobre os milagres, e eu gostaria de recapitular isso. O que os milagres apontavam? Para quem Jesus é, certo? Os milagres apontavam para isso. Quando Jesus curava alguém, aquela cura, ela apontava para quê? Ela apontava para o final, ou seja, essa cura é temporária, mas haverá uma cura permanente, eterna. Quando Jesus ressuscita Lázaro, essa ressurreição é temporária, não é? Lázaro volta a morrer novamente. Mas por que Jesus ressuscitou Lázaro? Porque Jesus estava mostrando para todo mundo que está ali que ele tem o poder da vida. Ele tem o poder da vida, certo? Então, olha só, o versículo 24, Marta vai dizer assim: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Note a expressão, no último dia. Os judeus, tirando os saduceus, que eram uma seita que não acreditava na ressurreição, todo judeu acreditava que no último dia haveria um julgamento. E nesse julgamento haveria uma ressurreição dos justos, certo? Para estarem com Deus. Um judeu acreditava isso, que era o último dia. Quando Jesus faz isso, ressuscita Lázaro, olha a expressão: eu sou a ressurreição e a vida. Você vai se lembrar que lá em Hebreus está dizendo que Jesus é o quê? O alfa e o ômega. O princípio e o fim. Note que Marta fala de último dia. Jesus está dizendo assim: eu sou o fim de todas as coisas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o início e eu sou o fim de todas as coisas. É isso que ele está falando. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Note que, estava, né, Kathleen, falando sobre isso domingo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, e a gente às vezes fala assim sem perceber. Ainda bem que o Espírito Santo conserta nossas orações. Por exemplo, quando a gente pede por cura, a gente deveria especificar muito bem para Deus que tipo de cura a gente quer. Sabe por quê? Porque às vezes tem uma pessoa doente perto de nós, a gente fala assim: Senhor, cura essa pessoa. E o Senhor vai falar assim: tá bom, eu vou curar ela, mas eternamente. E a cura eterna significa morte. Mas ela agora já vai viver uma ressurreição, não vai ter mais problema, não vai ter mais doença, certo? Porque cura para nós, no nosso mundo, é sempre uma cura temporária. Não é? Quando a gente fala assim: oh, Deus cura o irmão que está enfermo de Covid, Deus pode curar, Deus pode abençoar, mas ele pode pegar de novo. Não é? Mas qual que é a verdadeira cura mesmo? É a morte. Porque depois da morte, nós viveremos eternamente. Certo? E quando Jesus fala assim: eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo: olha, eu sou o começo e eu sou o fim. Quem é o primeiro a ressuscitar para todo sempre? Jesus. A gente não tem tempo de ler 1 Coríntios capítulo 15, que fala que ele é a primícia dos que ressuscitam, depois vem nós, certo? Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos à frente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou passar rápido por esse ponto. Por quê? Porque, pense o seguinte, caminho aqui significa estrada que leva a algum lugar. Ele está dizendo assim: eu sou o caminho para Deus. Ninguém vai a Deus a não ser por ele. Eu sou a verdade. A verdade sobre quem?
sobre Deus. Se você quer saber de Deus, você tem que olhar para Jesus. Não dá para conhecer Deus sem conhecer Jesus. É por isso que os judeus estão em trevas. Porque se eles não reconhecem Jesus, eles não reconhecem quem é Deus. Porque a verdade sobre Deus é o próprio Cristo. Certo? Esse é um ponto importante. Outra coisa. O que é verdade no nosso mundo? Por exemplo, se eu digo para os irmãos, eu tenho 40 anos, estou falando a verdade, sim ou não? Estou falando a verdade. Mas eu estou sendo preciso? Não. Você sabe por quê? Porque no nosso mundo, a gente precisa fazer uma distinção muito clara entre verdade e precisão, tá? Se eu falo que eu tenho 40 anos, eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Mas eu não estou sendo preciso, porque para mim ser preciso, eu tenho que dizer, eu tenho 40 anos, 2 meses, tantas horas e tantos segundos. Isso aí eu não sei. Eu não sei nem a hora que eu nasci, né? Isso é precisão, certo? Quem de fato consegue viver e ser preciso em todas as informações? E a resposta é ninguém. Neste mundo não dá. Não dá, certo? Você pega, por exemplo, o Júnior é representante, ele tem lá um pacote com canetas, com 10 canetas. É possível dizer que as 10 canetas são iguais? Até mesmo no peso, na quantidade de tinta, na tonalidade que saiu da máquina? Impossível. Impossível. Sempre vai haver um milésimo, sabe, alguma coisinha de diferença. Mas Jesus Cristo, ele é a exata expressão de Deus. Só em Jesus Cristo há precisão e verdade juntos. Só em Jesus. Certo? Então, em nenhum outro lugar. É por isso que todos nós falhamos, todos nós temos dificuldade com muitas coisas, porque nós não somos precisos. Porque nós somos humanos, mas Jesus Cristo é verdade e precisão junto. E ele é a vida. E eu sou a videira verdadeira. Último texto. Quem pode, por favor, fazer essa leitura? E a gente já está quase encerrando. Eu vou ler. Eu sou a videira verdadeira. João 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, e o todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Irmãos, vocês sabem que a videira era um fruto muito importante naquela época. E dos significados da videira é alegria. E alegria também está relacionada à figura do Espírito Santo, certo? E aí, quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, e que nós estamos nele, né? É importante isso porque a alegria, a verdadeira felicidade que nós temos vem daquele que é a fonte de toda a felicidade, que é o próprio Cristo. Assim como Cristo está ligado ao Pai, nós estamos ligados a Ele. E Ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. É bonito, né, quando a gente pensa nos frutos da igreja, não é? O que é esses frutos? Ora, esses frutos são pessoas que reconhecem quem Cristo é, a obra de Cristo. Isso tudo não é alegria? Isso tudo não está envolto na alegria? Tudo isso vem de quem? Da videira verdadeira, que é o próprio Cristo. Ele é a alegria nossa. E eu gostaria de terminar com essa frase aqui, que eu gosto muito dessa citação. Olha só, eu vou ler. O que é, então, que este desejo e essa incapacidade nos proclamam,
mas que houve uma vez no homem uma verdadeira felicidade, da qual agora resta a ele apenas a marca e o traço vazio, que ele em vão tenta preencher de todo o seu entorno. Buscando de coisas ausentes a ajuda que ele não obtém nas coisas presentes, mas estes são todos inadequados, porque o infinito abismo só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, isto é, somente pelo próprio Deus. Blaise Pascal está falando do homem. Ele está falando assim, o homem tenta se preencher com muitas coisas. O homem tenta colocar dentro de si várias coisas para preencher, não é? E ele tenta buscar alegria, tenta buscar provisão, tenta buscar abrigo, tenta buscar segurança, tenta buscar direção em um monte de coisa. Sexo, drogas, dinheiro, família, roupa, academia, crossfit, pedal, tudo, né? Muitas coisas. O homem tenta. Mas o buraco que tem no homem só pode ser preenchido por quem? Por aquele que diz, eu sou. Eu sou. Por quê? Porque nós viemos de Deus. E nós só podemos ser preenchidos em Deus. Amém, meus irmãos? Eu gostaria muito que nós terminássemos esse estudo amando mais a Jesus. E amando mais aquilo que Jesus é para nós. Sabe, hoje eu estava sentado preparando esse estudo pela manhã, e uma pergunta que eu fiz a mim mesmo é, quais são as minhas necessidades? E todas as minhas necessidades só podem ser preenchidas em Jesus Cristo. Todas, sem exceção. Tem coisas que a gente olha e fala assim, isso aqui vai preencher minha alegria. Não vai, é temporário. É só um negocinho que você coloca lá e... Quem aqui já fez curativo no dente? Aquelas massinhas que você coloca no dente. Aquilo lá não segura nada, não. Aquilo ali dura até a sua língua bater lá umas 5 vezes. Lá você põe a língua lá umas 5 vezes e sai. É isso aí, não preenche nada. Certo? O que preenche de fato? Mudar aquilo ali, não é? Arranca aquela raiz, arruma lá e faz um processo completo. Assim somos nós. Nós precisamos de um novo coração. E o nosso coração só pode ser preenchido por aquele que diz, eu sou. Eu sou. Que esse estudo do Evangelho de João nos faça amar mais a Cristo e a quem Ele é para todos nós. Amém, queridos? Alguém tem alguma questão, alguma fala? Fique à vontade. Nós já estamos encerrando por aqui. Ok. Vamos fazer uma oração. Vamos agradecer a Deus por esse tempo. Nós temos muitos irmãos que estão viajando e nós precisamos orar para que Deus os leve em segurança, os traga em segurança e que Deus os abençoe. Vamos orar pela irmã Salomia novamente, né? Pela saúde dela, pela saúde de tantos outros irmãos e também agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Vamos fazer essa oração? Eu mesmo vou fazer essa oração. Senhor, bondoso e eterno Deus, obrigado. Obrigado por estar de volta aqui a esse estudo. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui. E que nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento que há em Ti. Ó Deus, como é bom conhecer a Ti. Como é bom buscar a Tua palavra. Como é bom Te amar cada vez mais, vendo quem Tu és, a nossa verdadeira alegria, o nosso verdadeiro alimento, a nossa direção, a verdade para nós. Tu és tudo para nós. Nada, nada, nada que viemos a colocar no teu lugar pode preencher de fato o vazio, que só pode ser preenchido por ti. Obrigado por isso. Mais uma vez oramos pelos nossos irmãos enfermos, oramos pelos nossos irmãos que estão em dificuldades com tratamentos de saúde. Ó Deus, guia os teus filhos e que todos nós possamos descansar na tua soberania, no teu cuidado a cada dia mais e mais. Assim nós oramos e te agradecemos por esse dia de vida, por esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos tirar a nossa foto aqui. Quem puder ligar a câmera aí, vamos tirar um print aqui. Print nosso de cada dia. Gleice está ali. Disse, Alzira. Bom demais. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Tirei. Deus abençoe vocês, Maria Luzia, Mãe Iracema, Irmão Serafim, Júnior,
Paulo, todos vocês. Janaína, Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Boa noite, irmãos, com Deus. Boa noite. Fique com Boa Deus. noite. Tchau.